Sou o psicólogo Ednei Jerônimo e hoje a gente vai falar da depressão de um modo que você nunca viu. Então, segundo alguns artigos contemporâneos, a depressão hoje ela é considerada o mal do século. E também ela está ligada à condição do ser humano na situação em que ele está vivendo em pleno século XXI. Então, o acesso à liberdade, à perversidade, as inúmeras possibilidades que tem no mundo hoje acabam então trazendo uma concepção de um sujeito com inúmeras incertezas, e essas incertezas é que ocasionam um vazio existencial dentro da pessoa. E esse vazio ele não consegue ser preenchido, ele não consegue ser reconstituído, porque a pessoa ela não consegue se encontrar. São muitas opções, são muitas escolhas, é um mundo muito vasto de possibilidades e que acabam de uma certa maneira o ser humano a sentir desamparado, a se sentir não motivado a chegar aonde ele quer, a chegar aonde realmente é o estágio ou o princípio da onde se encontra a felicidade. Antigamente, então, a depressão ela se definia por outras questões, como por exemplo a perda de um ente querido, um luto de estar vivendo uma fase difícil da vida, ou propriamente se definia quando a gente se sentia com apatia, com desinteresse, com tristeza, ou por perdas significantes da vida, como de um relacionamento, ou de outras questões como os objetos da vida. Atualmente a depressão ela está então surgindo através de queixas, de questões mal resolvidas, de relacionamentos incompletos, de relacionamentos tóxicos, de relações que acabam introjetando dentro da pessoa, dentro do indivíduo, uma questão de uma sociedade líquida, de uma sociedade vazia, de uma sociedade que não corresponde ao ser humano, a questão de vínculo, a questão de liberdade, mas uma liberdade sadia, uma liberdade que possa ser contemplada, que possa ter períodos de felicidade. Então, para que fique melhor esclarecido, no passado se vivia então numa sociedade mais repressiva, numa sociedade que tinha o que é certo e o que é errado bem definidos. E hoje, em um mundo de possibilidades, em um mundo que se tornou tão relativo, as coisas elas acabaram se tornando um pouco mais vastas e trazendo essa sensação de angústia, essa sensação de insegurança, essa sensação de que ao mesmo tempo que tudo pode, nada me é convincente, nada me é de amparo, nada me é de constituição, nada me enche, nada me preenche, e isso tornando um vazio acaba trazendo a própria patologia de depressão, que segundo Berlin, a depressão ela é assim, ela é um vazio, uma ausência correspondente de um espaço parado no tempo. Então, para que isso não continue ocorrendo na nossa vida, para que isso não perdure e se torne propriamente o transtorno depressivo, que hoje tem 7 níveis, 7 estágios propriamente trazidos pela literatura, pela concepção da psiquiatria, então você precisa fazer em um primeiro momento uma psicoterapia de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa ter convicção do que é a sua identidade, para que você não se perca, para que você não se detenha nesse vazio. Não pode se perder então a uma ilusão, a uma projeção criada por outros ou por outrens. Você tem que ter uma identidade convicta dos teus sonhos, do que você quer para a tua vida, e isso vai já te diminuir tanto a ansiedade quanto o sentido de vazio, quanto o sentido de depressão e de angústia. E por último, então, encontrar um hobby preferido, encontrar um esporte preferido, um lazer preferido, e não cometer auto-julgamento sem antes estar acompanhado de um profissional.